Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Imagine a cena. Você trabalha incansavelmente, economiza cada centavo, investe seu suor e alma para ajudar a comprar a casa dos seus sonhos. Você vê as paredes subirem, os móveis chegarem, a vida se formar. É o seu lar, a sua conquista. Mas então, o impensável acontece. Você se vê forçado a pagar aluguel na casa que você mesmo ajudou a comprar. Sim, essa é a história absurda que vamos desvendar hoje. Para muitos, o sonho da casa própria é o alicerce de uma vida, a promessa de segurança e de um futuro estável. Por anos, trabalhei com esse objetivo em mente, visualizando cada cômodo, cada detalhe do que seria o meu refúgio particular. Era mais do que tijolos e argamassa. Era a materialização de um ideal de liberdade e pertencimento. E enquanto mergulhamos nessa jornada de revelações, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas investigações. Esse sonho parecia ainda mais palpável quando uma pessoa próxima, alguém em quem eu depositava total confiança, surgiu com a proposta de unirmos forças. A ideia era comprar um imóvel juntos, dividindo os custos e, naturalmente, os benefícios. Parecia a solução perfeita para acelerar o processo e tornar o impossível possível. Afinal, 2 cabeças e 2 carteiras são sempre melhor que uma, não é? Meu comprometimento foi total. Trabalhei em dobro, cortei gastos desnecessários e direcionei cada centavo extra para o fundo da casa. Foram incontáveis horas de planejamento, pesquisa e economia rigorosa. Cada real poupado era um passo mais perto daquele que seria o nosso lar. Eu estava investindo não apenas dinheiro, mas uma parte de mim nesse projeto. O dia da assinatura dos documentos foi um misto de euforia e alívio. Lembro-me daquele momento, da caneta deslizando sobre o papel, selando o destino de um sonho. Olhávamos para o futuro com esperança, imaginando as memórias que seriam criadas dentro daquelas paredes. Mal sabia eu que por trás daquele ato de conquista se escondia uma sombra de traição. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. A casa era um refúgio, um lugar onde a tranquilidade e a felicidade deveriam reinar. Cada móvel que montávamos, cada refeição compartilhada, reforçava a sensação de que havíamos construído algo sólido e duradouro. Acreditava que estávamos construindo não apenas um lar, mas um legado juntos. Mas então, a atmosfera começou a mudar, quase imperceptivelmente no início. Pequenas atitudes, comentários velados, uma nova postura de dono por parte da outra pessoa. Eu tentava ignorar, atribuindo a tensões do dia a dia ou ao estresse da mudança, mas a sensação de que algo estava errado, de que eu estava perdendo o controle da narrativa, crescia a cada dia. O choque veio como um raio em céu azul. Em uma conversa casual, a demanda foi feita. Eu teria que pagar aluguel. Aluguel. Na casa que eu ajudei a comprar, na qual eu investi uma parte significativa da minha vida e do meu futuro. Minha mente travou, tentando processar a absurdidade daquelas palavras. Era uma piada de mau gosto, uma terrível incompreensão. A incredulidade rapidamente deu lugar a uma dor profunda. Não era apenas a questão financeira, mas a traição da confiança, a quebra de um acordo tácito. Como alguém que eu considerava tão próximo poderia fazer algo assim? O chão parecia ter sumido sob meus pés. E a casa, antes um santuário, tornou-se um lembrete constante de uma ferida aberta. A justificativa para a cobrança do aluguel foi ainda mais revoltante. Argumentos vazios sobre propriedade legal, contribuições desiguais ou compensação por uso. Como se todo o meu esforço e investimento tivessem sido apagados ou transformados em um mero empréstimo sem valor. Cada palavra era uma facada, redefinindo nossa história e transformando um ato de parceria em uma farsa cruel.
A primeira vez que paguei o aluguel foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Cada nota que entregava parecia queimar em minhas mãos, um atestado da minha nova e injusta condição de inquilino na minha própria casa. Era um lembrete constante da minha impotência diante daquela situação. O ato de pagar era mais do que uma transação, era uma rendição dolorosa. A vida na casa se tornou insuportável. Cada canto, cada objeto, antes símbolo de união, agora me lembrava da farsa. Eu andava pela minha própria casa como um estranho, um hóspede indesejado. A alegria de estar ali se dissipou, substituída por uma constante sensação de desconforto e alienação. O lar se transformou em uma prisão. A tensão no ar era palpável. Mesmo nas conversas mais banais, pequenos gestos, olhares furtivos, tudo contribuía para um ambiente pesado e sufocante. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós, construída pela mentira e pela traição. A casa, antes cheia de risadas, agora ecoava o silêncio desconfortável de uma relação quebrada. Desesperado por uma saída, comecei a buscar conselhos. Amigos, familiares, até mesmo uma consulta inicial com um advogado. Eu precisava entender meus direitos, se havia alguma forma de reverter aquela situação absurda. Mas a complexidade da legislação e a natureza da nossa parceria tornavam tudo ainda mais nebuloso. A esperança começava a esvair-se. Chegou um ponto em que a situação se tornou insustentável. Eu precisava de um confronto direto, uma última tentativa de trazer clareza e justiça àquela bagunça. As palavras foram ditas, as acusações lançadas, mas a barreira de negação e justificativas vazias permaneceu intransponível. A conversa terminou sem solução, apenas com mais dor e frustração. Ficou claro que não havia mais espaço para negociação ou para a restauração daquela relação. Eu não podia mais viver sob aquelas condições, pagando por algo que era meu, por direito e por sacrifício. A decisão, embora dolorosa, tornou-se inevitável. Eu teria que deixar a casa que ajudei a construir. Era o fim de um sonho e o início de um novo e incerto capítulo. Sair da casa foi como arrancar um pedaço de mim. Cada caixa empacotada, cada lembrança desfeita era um testemunho da quebra de confiança e da crueldade daquela situação. Recomeçar do zero, sem o apoio, sem o lar que eu havia ajudado a erguer, foi um desafio imenso. Mas era um passo necessário para recuperar minha dignidade e paz de espírito. Essa experiência me ensinou as lições mais duras sobre confiança, contratos e a natureza humana. Nem todo mundo que se aproxima com uma proposta de parceria tem as melhores intenções. É crucial proteger-se legalmente, não importa o quão íntimo seja o relacionamento. A ingenuidade pode custar mais do que dinheiro, pode custar sua paz. A história levanta uma questão fundamental: o que realmente define a propriedade? É apenas um papel assinado ou é o suor, o sacrifício, o investimento emocional que se coloca em algo? Para mim, a casa jamais deixou de ser minha, em essência, mesmo que legalmente eu fosse apenas um inquilino forçado. A verdadeira posse reside na alma, não apenas na lei. A história de pagar aluguel na casa que você ajudou a comprar é um lembrete sombrio de como a confiança pode ser traiçoeira e como os laços familiares ou de amizade podem ser testados pelo dinheiro. Se você já passou por algo parecido, ou se esta história te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos e posses, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa e ajuda a criar uma comunidade de apoio e aprendizado.